Fala pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso curso de Química Orgânica, hoje vamos estudar a parte de funções oxigenadas. Então, vamos começar. Bom, na aula de hoje vamos estudar apenas 3 funções oxigenadas, que são as funções conhecidas como álcools, fenóis e enóis. Uma função oxigenada, como o próprio nome sugere, é uma função em que seus compostos eles vão ter átomos de carbono, hidrogênio e também átomos de oxigênio. A primeira função que vamos estudar são as funções conhecidas como álcools. Tá? Como é que você reconhece um álcool? Um álcool ele vai ser todo composto orgânico que apresenta a hidroxila como grupo funcional. E essa hidroxila ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Lembrando que um carbono saturado é aquele carbono que tem apenas ligações do tipo simples. E a hidroxila é o grupo OH. Bom, assim como os hidrocarbonetos, os álcools também ele possuem uma nomenclatura particular. A primeira nomenclatura que vamos estudar na parte dos álcools é a nomenclatura conhecida como nomenclatura IUPAC ou nomenclatura oficial. A nomenclatura IUPAC ela é semelhante à dos hidrocarbonetos, que vimos em vídeos anteriores. Primeiro, você coloca o prefixo, lembrando que o prefixo tem a ver com o número de carbonos. Segundo, o infixo, o tipo de ligação. E terceiro, o sufixo de um álcool vai ser O, lembrando que o hidrocarboneto você tem um sufixo O. Então, como exemplo, vamos dar a nomenclatura desses 4 álcools que estão representados aqui. Bom, esse primeiro álcool, você tem apenas um átomo de carbono, lembra que o prefixo de 1 é met, tem apenas somente ligações simples nesse álcool, então o infixo é an, terminação de um álcool ol. Então, esse primeiro álcool é chamado de metanol. Segundo, 2 carbonos, prefixo et, somente ligações simples an, terminação de álcool ol. Então, esse é o etanol. Esse terceiro álcool aqui, note que você tem a representação na forma de linhas. Então, o que é que acontece? Aqui você tem 3 átomos de carbono. Uma coisa que você deve prestar atenção é o seguinte. O OH aqui está no carbono 1, mas ele poderia muito bem estar no carbono 2. Então, você vai ter que enumerar essa cadeia e identificar a posição do grupo funcional, do grupo OH. No caso dos álcools, sempre você vai começar enumerando pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Se você notar, esse carbono aqui, ele está mais próximo do grupo funcional, ou seja, o grupo funcional está ligado a esse carbono. Então, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3. A nomenclatura do álcool, 3 carbonos prop, somente ligações simples, an, terminação de um álcool, ol. O grupo OH está no carbono 1, então 1-ol, significando que esse 1 ele está identificando a posição do grupo OH, da hidroxila. Esse último álcool aqui, ele é um álcool um pouco grande. Então, para você dar a nomenclatura desse álcool, ele é também ramificado, você vai seguir as mesmas regras dos hidrocarbonetos. Primeiro, você vai achar a cadeia principal, que é a cadeia maior e a mais ramificada. E segunda coisa, você vai ter que enumerar. A enumeração sempre pelo carbono mais próximo do grupo funcional. Então, vamos lá. Se você notar, essa cadeia aqui, ela é a cadeia maior e também ela é a cadeia mais ramificada. Bom, segunda coisa, enumera a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra, aqui você tem um CH2CH3, isso aqui é um etil, e você tem um metil aqui embaixo, outro metil, um metil aqui em cima, outro metil aqui embaixo. Como vai ficar o nome dessa cadeia, desse álcool? Você tem um etil no carbono 4, então 4 etil, 2 metis no carbono 5, 5, 5 dimetil, 8 carbonos oct, somente ligações simples an, terminação de álcool ol. Novamente, o que é que significa esse 2? Esse 2 significa a posição do grupo funcional. O grupo OH está no carbono 2.
A segunda nomenclatura de um álcool é a nomenclatura usual. Como você dá a nomenclatura usual de um álcool? É bastante simples. Primeiro você coloca o nome álcool, depois o nome do substituinte, que são os radicais, metil, etil, propil e assim sucessivamente, mais a terminação ico. Como exemplo, vamos dar a nomenclatura desses 4 álcools. Lembra, esse grupo OH aqui é o grupo álcool, tá? CH3, lembra que o CH3 é o radical metil. Como vai ser o nome desse primeiro álcool? Álcool metil seguido de ico, álcool metílico. Ou metanol, se for a nomenclatura oficial. Esse segundo álcool aqui, CH2CH3, isso é o radical etil. Então o nome desse álcool vai ficar álcool etílico. Etil seguido de ico, etílico. Note o seguinte, esse radical aqui com 3 carbonos, ele é o propil. Então a nomenclatura álcool propílico. Esse último caso aqui, 1, 2, 3, 4, lembra, esse radical aqui é o radical butil. Então o nome vai ficar álcool butílico. Butil seguido de ico, butílico. Tem 2 álcools aqui que é bastante importante você saber onde eles são empregados. O primeiro álcool é o álcool metílico. O álcool metílico é conhecido como álcool da madeira. Ele é um álcool bastante tóxico. E o segundo álcool é o nosso velho conhecido, que é o álcool etílico, ou etanol, se for a nomenclatura oficial. Lembrando que o etanol ou álcool etílico, ele é o álcool presente nas bebidas alcoólicas e também ele é um álcool utilizado como combustível. Então lembra, todo álcool você tem um grupo OH ligado a um carbono saturado. A segunda função que vamos estudar são as funções chamadas de fenóis. Um fenol, ele vai ser todo composto em que você tem a hidroxila, o grupo OH, ligado agora a um anel aromático, tá? O grupo funcional de um fenol está representado aqui ao lado. Você tem um grupo OH ligado a um anel aromático. Veja, esse anel aromático aqui ele pode variar. Ele não é obrigatoriamente o benzeno. Pode ser o benzeno, o naftaleno, o antraceno, aqueles hidrocarbonetos aromáticos que vimos no vídeo passado. Bom, a nomenclatura oficial de um fenol é simples. Primeiro você vai colocar o nome hidrox, correspondente à hidroxila, depois o nome do aromático. Pode ser o benzeno, o naftaleno, o antraceno. Bom, então, como exemplo, vamos dar a nomenclatura desses 4 fenóis. Note que todos eles têm um grupo OH ligado a um anel aromático. Bom, se você precisar enumerar a cadeia, lembra da regra. Você vai enumerar a cadeia pelo carbono do grupo funcional, já que isso aqui é um composto cíclico, é um composto fechado. Então vamos lá. Esse primeiro aqui vai ser OH, é chamado de hidrox. Esse hidrocarboneto é o benzeno. Então, no primeiro caso, hidrox-benzeno. Lembra, esse hidrocarboneto aqui, esse aromático é o naftaleno, tá? Então lembra, essas posições aqui são as posições alfa do naftaleno, enquanto as outras posições são posições do tipo beta. Então, como vai ser a nomenclatura desse fenol? Você tem aqui um hidrox na posição alfa, então vai ficar alfa-hidrox mais o nome do aromático, naftaleno. Esse outro aqui você vai precisar enumerar uma cadeia, vai precisar enumerar a cadeia. Você tem um hidroxila e tem um metil. Lembra, enumera pelo carbono do grupo funcional. Então, 1, 2. O nome desse composto vai ser 1 hidrox. O hidrox está no carbono 1. Você tem 1 metil no carbono 2. 2 metil, nome do aromático, benzeno. Esse último caso, você tem 2 hidroxilas. Você pode começar por essa ou por essa aqui. 1, 2. O nome desse fenol vai ser 1,2-dihidrox. Lembrando que o prefixo di é de 2 grupos hidroxilas. Nome do aromático, benzeno. A última função, que vamos estudar hoje, são os enóis. Veja, os enóis eles são bem parecidos com álcools. Como é que você vai identificar um enol? É quando você tem um hidroxila ligado a um carbono insaturado. O grupo funcional de um enol é representado dessa forma aqui.
Você tem um grupo OH e esse grupo OH está ligado a um carbono insaturado. Nomenclatura do enol, igual a dos álcools. Primeiro você vai identificar o prefixo, número de carbonos, depois o infixo, terminação de enol, também vai ser ol. Bom, vamos dar a nomenclatura desses 3 enóis aqui. Você tem 2 carbonos, prefixo et, uma ligação dupla em, terminação de enol, ol. Então, esse vai ser o etenol. Nesse caso aqui, você tem um enol com 3 carbonos. Então, tem que enumerar o enol. Lembra, enumera pela extremidade mais próxima do grupo funcional. 1, 2, 3. A nomenclatura desse enol, 3 carbonos prop, você tem uma dupla ligação no carbono 1. O grupo OH está no carbono 1, terminação ol. Então, prop, 1 em, 1 ol. Você tem uma dupla no carbono 1 e o grupo OH também no carbono 1. Último enol. Enumera pela extremidade mais próxima do grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Nomenclatura do enol. 4 carbonos but. Você tem uma dupla ligação no carbono 2, 2 em, e o grupo OH também está no carbono 2, 2 ol. Então, but, 2 em, 2 ol. O 2 aqui identifica a posição da dupla e o outro 2 a posição do grupo funcional. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro essas 3 primeiras funções. E aguardo vocês nos outros vídeos com as demais funções oxigenadas. Abraço a todos.